Diz aí, coisas que você, pra gente entrar num tema até um pouco diferente, mas coisas não óbvias que você só descobriu depois que estudou para concurso público. Porque tem o óbvio, tem que estudar, você vai ter que passar várias horas, vai ter que fazer prova. Algumas coisas que você falou, cara, isso aqui foi uma novidade para mim no universo de concurso público, que eu não esperava. Mais difícil, mais fácil, enfim. Tá, deixa eu pensar, coisas não... Porque as óbvias realmente elas vêm à cabeça muito rápido. Muito rápido. Fazer questão, fazer revisão. Então, as coisas não... É que assim, como a gente prepara muito nossos alunos, tem muitas pessoas que acham, por exemplo, não óbvio a necessidade de fazer atividade física. Então tem coisas que são não muito... está relacionado, é não óbvio. Exato, óbvio. É que a gente tem a cabeça já que o Matheus, a Lorena, né, vão passando essas informações pra gente, então a gente acha que é óbvio. Você precisa fazer atividade física. E muita gente acha que é não óbvio, que o óbvio é sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer questão. Então assim, o não óbvio são coisas que o Matheus passa. Por exemplo... necessidade de se expor à luz solar no começo do dia, necessidade de fazer atividade física. Essas são coisas não óbvias, né, que não estão diretamente relacionadas ao estudo propriamente dito, mas estão diretamente relacionadas à performance. Coisas não óbvias também. Eu acho muito legal. Por exemplo, quem está na área de tribunais, ir até o tribunal, ver como é que é um dia a dia. Legal. Porque se você gosta do dia a dia, isso te motiva de um jeito muito legal. Muito legal. E assim, muita gente acha, não, estou estudando para concurso, que eu vou até lá, ainda nem passei. Não vai até o lugar, isso é muito legal. Muito legal. Eu fiz isso, eu acompanhei a juíza, acompanhei o escrevente que estava lá e eu me motivei ainda mais. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então isso é uma coisa não óbvia, né? Óbvia e muito legal, por sinal. Eu já vi isso nos mais variados contextos. Desde você, por exemplo, visitar um bairro que você gostaria de morar. Isso. E dar uma andada lá, ver como é que seria as ruas, como é que eu queria morar para que lado? Eu moraria mais para esse lado. Um loteamento, tem vários terrenos lá. Você começa a olhar e se imaginar. Isso é muito poderoso e te traz uma motivação extra, né? É não óbvio total. Exato. Quando você vai comprar uma casa, você vai até o lugar, avalia a casa. Quando você vai comprar roupa, muita gente ainda gosta de ir até a loja, calçar o tênis, vestir a camiseta. Então o concurso público é a mesma coisa, é um trabalho que muita gente leva aí durante um bom tempo. Então, não óbvio vá até o local que você quer trabalhar, enfim, pesquise um pouco da carreira na internet, é importante, mas vá até o lugar. As pessoas geralmente recebem com muita receptividade, com muita abertura, vão falar, nossa, TJ, dá uma lidinha em normas da corregedoria. Exato. Por que é? Porque te fala tudo que você vai fazer no dia a dia. Normas da corregedoria é tipo, sei lá, dentro do fórum. Exato. Com a diferença que não é verdade, tudo que eles colocam lá. Tem nos deveres, por exemplo, na parte de estatuto dos funcionário público lá, que fala que é vedada a venda, né? Comercialização de coisa dentro do ambiente do fórum. Aí no que fala isso, aí a pessoa Natura, os catálogos, a pessoa trocando catálogo, vendendo shampoo, Jequiti, Mary Kay, fazendo propaganda aqui, depois Vou colocar o pi na edição aí. Tem esse pequeno detalhe que lá na norma você não vai encontrar, mas lá no dia lá, se você chegar lá e perguntar, tem alguém que tá vendendo Avon aqui? Não tem um que fica com a mão baixada. Aparecer. Mas então, por isso, acho que ir até o local, assim, entender um pouco a rotina, eu acho que é bem legal. Motiva, né? Eu acho também, muito bom. Gostei disso. O que você lembra de coisas não óbvias? Não óbvias. Eu acho que muito importante é preparar o psicológico, porque ninguém se preocupa com isso. E a gente vê muita gente cair, porque às vezes sabe tudo, mas não se preparou psicologicamente para a prova. Isso daí eu acho que é não óbvio, porque ninguém pensa nisso. Total. Acha que vai chegar e começa a olhar a prova, começa a desesperar. Então, a gente tem que procurar meios de trabalhar o psicológico, de ver que não é o fim da minha vida, não é o último concurso da minha vida. Se for o primeiro, então... Por exemplo, uma coisa que eu acho que não é tão óbvia, que a galera, por exemplo, não é todo mundo que faz, mas igual a gente tem nos nossos cursos os simulados mensais. Estar em competição, ainda que em simulados, que não é exatamente o dia de prova, é uma coisa não óbvia que pode te motivar e te cria um senso de, peraí, ou de evolução, até você crescendo, mas também mexe com você emocionalmente, mas te prepara para um dia de prova. Exato. Falando em preparação de dia de prova, é uma coisa não óbvia, que inclusive todo mundo ao meu redor falou, não, você tá louco, o que você tá fazendo? Vou contar aqui.
Nesse concurso de escrevente, a segunda fase é de digitação. Sim. E aí isso serve para a primeira fase também, que vocês vão fazer prova, não é na sua casa, não é de pijama, não é no seu sofá, não é na cadeira que você conhece, no seu conforto. Então, na segunda fase de digitação, como é que era? Você passa na primeira fase, segunda fase eles vão te dar um texto, você precisa digitar em tanto tempo, com no máximo tantos erros. E depois uma prova de formatação. Como é que você tem que treinar para essa prova? De pijama na sua casa, normal? Não. Como a gente estava no período de pandemia, eu treinei para essa prova de máscara, com barulho de digitação do teclado do lado e de calça jeans e camiseta de prova. Então, assim, isso é uma coisa não óbvia, que muita gente acha que, não, isso aí tá bom, eu vou estar preparado, eu vou conseguir fazer a prova de qualquer jeito. Foi você que foi lá ver qual o teclado? É verdade. Um dia antes da prova, eu ia fazer a prova numa faculdade lá em São Paulo. Não vou fazer propaganda, não, que... Se mandar o merchan... se mandar o Pix, eu falo aqui. A gente começa a falar agora. E aí eu sabia que a prova ia ser lá, eu fui lá no dia anterior, descobri qual era o teclado da prova, era o Dell, XPTO, enfim, não lembro mais o teclado. Fui até uma loja, comprei um teclado usado, porque não era novo, exato. Comprei um teclado exatamente igual usado e comecei a treinar naquele teclado. Então isso é estratégia de prova que muita gente não faz. E isso abriu um loop na minha cabeça, porque assim... esse é aquele detalhinho que passa totalmente desapercebido pela maioria dos candidatos. E a gente está falando de uma segunda prova e tal, mas você vê o cuidado de alguém que comprou um teclado usado. Tipo isso, não comprou um teclado novo. Exato. O que você vai fazer com esse teclado depois? Talvez nada. Pode ser que não usou até hoje. Tava lá, o intuito era esse. Tá numa mala lá em casa. Inclusive, quem quiser, manda direct aí. Tô doando o teclado e escrevendo. Vamos fazer um Pix. Vamos fazer um Pix pra vender o teclado. Teclado ungido. O teclado digita nele e passa na prova de digitação. Verdade. Local de prova. Quem for nessa faculdade aí, tem um teclado ungido que é exatamente igual e deu bom. Digita sozinho. Exato. Você põe a mão lá e ele digita. E esse detalhezinho, porque muitas vezes numa época de prova, pensa, é uma competição. É uma competição. Então, tipo, não é igual o exame de ordem, que o cara fez mais 50%, ele tá dentro. É uma prova que vai ter uma classificação. Então, quem colocar um pouquinho mais em jogo, eu vejo muita gente, por exemplo, em relação ao material. Eu não acho que o material sozinho é capaz de aprovar ninguém. Isso eu tenho muito claro hoje. Acho que é um complemento. Mas, às vezes, algumas coisas... Eu, por exemplo, às vezes eu comprei material de uma instituição, depois comprei um outro que fazia muito sentido de outra instituição e montei. Porque, cara, eu quero estar cercado. Não viajar na maionese e comprar... E sair comprando todos os materiais. Tudo, porque você nem termina, né? No fim, você nem termina. Mas é esse nível, né? Teve uma prova que eu fui fazer de fiscal e eu lembro que eu não conseguia localizar provas. Era uma prova que era uma banca pequena, aquelas bancas que você termina a prova e leva embora a prova. Então, eles não disponibilizam um PDF. Você só tem a prova quem fez algum concurso. O que eu fiz? Eu comecei a entrar no site dessa banca. Aí eu procurava, vou falar o nome da banca, né? Não estão me patrocinando, mas chamava IBAN. Aí eu entrava no site da IBAN, procurava as provas, achava os editais anteriores, via quem tinham sido os habilitados, porque normalmente quem foi bem guarda o caderno de prova. E eu entrava em contato com essa galera para pedir prova, porque eu não tinha questões para ter um parâmetro de como cobrava. O que aconteceu? Eu comecei a pedir, comecei a tomar um monte de não. O que eu fiz? É estratégia. Peguei minha esposa, aí quando era homem ela mandava, porque eles começam a ser um pouco mais solícitos. Aí eu fazia um textinho pronto para ela, falando, encaminha para esses contatos aqui pedindo prova, eu vou fazer prova e tal. E quando era mulher eu mandava, tentando acreditar numa sorte aí também, vai que simpatiza, né, me manda. Mas o fato é que eu consegui acho que umas 4 provas. Agora, aí eu fiquei em primeiro nesse concurso, o segundo colocado acertou 5% a menos que eu no final. Aí eu te pergunto, cara, você acha que a galera pagou esse preço de ir atrás de prova, de colocar a esposa lá para pedir prova, e ela conseguiu mais provas que eu? Já vê que tem um desequilíbrio aí, né? Que você usou, uma boa estratégia de ter um desequilíbrio de beleza, né? Eu não queria comentar. Foi mais fácil para ela. Foi mais fácil para ela. Mas ela conseguiu as provas, e essas provas, quando eu peguei, eu olhei, e eu lembro exatamente a conclusão que eu cheguei. Eu falei, cara, informática tá mais difícil do que eu esperava. E aí eu ajustei todo o meu cronograma para aumentar informática. E foi exatamente as questões que eu acertei a mais do que o segundo colocado. Então, é esse detalhezinho que você tem que estar atento
Você tem que estar equilibrado emocionalmente, que aí bate com o que a gente falou, porque se você está todo fodido, você não consegue pensar num detalhe desse. Não consegue. Você precisa estar equilibrado e muito focado para fazer aquilo ali dar certo. Exato. E aí que eu acho que entra o papel dos cursos, né? De mostrar para o aluno o que é importante para a prova. Então, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito limitada de vagas e um número grande de candidatos. Então, o que vai diferenciar um do outro é o detalhe. Então, por isso que quem está assistindo o podcast, tem amigo aí que está fazendo outro curso e fala, não, eu tenho um material bom, tá tranquilo. Não é bem assim. A gente ensina no nosso curso estratégia de prova. Não é só sobre material. Exato. No concurso, passa quem acerta mais questão. Não passa quem é mais inteligente, quem tem melhor material, quem é mais preparado. Quem então, gastou mais. Exato. Então, por isso que a gente, no nosso curso, a gente explica a estratégia de prova, como fazer a prova. Você faz primeiro aquela que você tem mais facilidade para você ganhar moral na prova. Se você começa pela matéria que você tem mais dificuldade, você não sabe a primeira, não sabe a segunda. A autoestima já vai. Nossa, você já fala, puta, pronto, acabou. Você podia saber todas as outras questões da prova. Se as duas primeiras que você fez, você foi naquela que você não sabia, você fala, e aí não pulou, tudo bem, você vai numa matéria que você tem facilidade, você não sabe a primeira questão, pula. Vai para outra. Aí a outra você sabe, beleza, a autoestima já aumenta. Então, a gente explica, não fique discutindo com a questão, muito tempo numa questão que você sabe, pula. Então, isso é um conhecimento que nem todos os cursos passam e que, por isso que também eu fui aprovado. Esse lance de, nossa, eu vou atrás do teclado. Eu fui, não porque, nossa, como é que esse cara teve essa ideia? Eu tive porque eu fui assessorado pelo curso do Matheus. Senão, eu não teria tido essa ideia. Assim, 1% das pessoas, eu julgo aqui, agora é data Ivan aqui. Tá perigoso. Estatisticamente, em pesquisa, tá perigoso. Mas assim, pouquíssimas pessoas foram até a faculdade, compraram um teclado usado e treinaram. Eu só fiz isso não conheço ninguém. Exato. Eu não fiz isso não porque eu sou um visionário, mas porque eu tive uma orientação, uma instrução, né, com tudo que a equipe... Pra criar um ambiente mais parecido de prova, você teve um insight. Vou pegar um teclado igual à faculdade. Exatamente isso.